Bom dia, Luís, bom dia, João, bom dia, Alexandre, Bom dia. bom dia, Tarreja, bom dia, Bragança, bom dia, Ponta Delgada, Açores. Daqui de Torres Vedras, neste caso estou no Carvalhal, Bom Barral, mas Torres Vedras, na verdade, representante de Torres Vedras. Muito obrigado por terem vindo, por terem estado disponíveis para esta reunião. E isto vem na sequência de um programa que em Torres Vedras que chamamos de Emergência Cultural. Foi uma reação que tivemos ao confinamento, ou a este isolamento social onde todos estamos, enfim, sujeitos nos últimos 2 meses e meio, quase a caminho já do terceiro mês. E em Torres Vedras, num primeiro momento, nós decidimos imediatamente que era necessário apoiar, enfim, os artistas, que a programação que estava feita de alguma forma fosse ressarcida. Decidimos logo até uns 50%, que mais tarde até veio a ser lá também homologado pelo Decreto-Lei da Ministério da Cultura, mas decidimos, no primeiro momento ficámos bastante confusos, sem saber como é que havíamos de reagir, mas logo a seguir, se calhar nas 2 semanas seguintes, enfim, até final de março, fomos tentando reunir e perceber que alternativas é que tínhamos, e através do sítio do Facebook Cine, começámos a um programa que chamamos Emergência Cultural, que é um programa que no fundo tem vários objetivos. Que é manter alguma programação digital online. Outro e principal era continuar a apoiar artistas e encontrar um instrumento de apoio aos artistas, que no fundo era um desafio também para ficar um testemunho desta época. São projetos que encomendamos e que pagamos de alguma maneira, não é simbólica, mas que é inferior ao que é um cachê normal, mas pagamos ainda assim. Também em relação com as nossas associações locais, e nesse âmbito deste programa está este debate de programadores, que é no fundo um testemunho e um cruzamento de informações das diferentes regiões, visto que estamos isolados e temos um contacto muito diferente e uma visão muito reduzida, enfim, do nosso raio de ação. Este debate de programadores, este já é o 6º, teve desde o início esta ideia de, primeiro, de nos vermos, de falarmos, de conversarmos uns com os outros, mas também perceber como é que cada região, cada teatro municipal, cada estrutura, no fundo, reagiu neste primeiro momento. E agora, que já passámos esse primeiro momento, já estamos quase nesta ideia de regressar, como é que cada um está a pensar, enfim, estratégias para regressar, como é que está a desenvolver relações com os artistas, como é que está a fazer reagendamentos, se está ou não, como é que cada um está, no fundo, a pensar essas coisas. Se calhar uma primeira pergunta, enfim, para não sermos muito extensos também na nossa intervenção individual e podemos cruzar várias relações uns com os outros, eu gostaria de perceber e de pedir-vos a vocês uma espécie de visita, regresso a esses primeiros instantes e como é que cada um dos vossos passos reagiu naquelas primeiras 2, 3 semanas, enfim, um mês, como é que reagiu a relação com os artistas, com o público, com o poder municipal, como é que as coisas se passaram nos vossos territórios, porque houve experiências diferentes que implicaram reações diferentes, ou seja, a dimensão do local foi muito importante nesta fase, porque havendo, de alguma maneira, diretivas nacionais e gerais, na verdade, a gestão local foi muito importante, por isso houve exemplos e houve questões diferenciadoras que são também importantes, nós irmos percebendo. Por isso, Alexandre, Ponta Delgada, que é tão longe, é a primeira vez que tenho alguma notícia dessa região dos Açores, para além daquilo que sai nas notícias, como é que os Açores e como é que o Teatro Micaelense reagiu naquele primeiro instante? E bem-vindo, mais uma vez. Obrigado pelo convite, João. Foi, de facto, apercebi-me, há um dado que antecede toda esta questão, que provavelmente é transversal a todos nós, que foi, senti que, através das notícias internacionais, talvez, sentimos logo na programação um decréscimo muito acentuado da venda de bilhetes. Foi logo um dado no início de março, senti que tínhamos um decréscimo enorme na procura.
talvez fruto das notícias internacionais, vindas de Itália, sobretudo. A última atividade que fizemos foi no fim de semana de 6 e 7, fizemos uma conferência performance com o António Jorge Gonçalves, e foi o último espetáculo que fizemos. E no fim de semana seguinte, as coisas precipitaram-se em 2, 3 dias. Recordo-me que nós também temos, o teatro tem uma componente importante para a realização de eventos, ou seja, temos uma série de alugueres de salas para diversos eventos. Tínhamos um congresso médico, e quando eu vi uma notícia da Ordem dos Médicos de que todas as iniciativas médicas iriam ser canceladas, ou dada a indicação de que iria ser cancelado, percebi logo que haveria algo que se iria processar muito rapidamente. E, portanto, em 2 dias perdi toda a agenda do ano de alugueres, foi automático essa questão. E depois, com as diretrizes regionais das autoridades e da DGS, toda a questão do fechamento foi automático e, portanto, precipitou-se, obviamente, a suspensão e o cancelamento de tudo o que estava programado até final de março, de forma abrupta. Isto em 2, 3 dias aconteceu. E de facto fomos apanhados de surpresa. Aqui nos Açores provavelmente até tivemos medidas ainda mais restritivas do que em termos nacionais, porque falávamos aqui com o João Cristiano exatamente da especificidade do nosso meio, da região e dos parques de meios de resposta, eventualmente, por um caso de crise de saúde pública. E, portanto, há aqui também um aspecto que não é despeciente em termos de segurança e que houve talvez um fechamento ainda maior. E, portanto, o teatro fechou a 14 de março, 14, 15, 16 de março, e desde então permaneceu. Deixaram de o ouvir também? Deixámos, sim. Sim. Alexandre? A rede nem sempre permite estas coisas de continuar. Parece que ele caiu mesmo. Isto aqui é neste caso, uma rede de pesca daqui até os Açores. Já está longe. Ok, então passamos a Bragança, João. Temos que ir pescar. Cara, a Bragança, ver como é que é. Passa a pergunta para ti. Como é que Bragança reagiu? Como é que desmarcou? Reagendou? Como é que a população e o teatro tudo reagiu? Como é que a situação se deu por aí? No início, sim. Bom dia a todos e muito obrigado pelo convite ao João. Portanto, Bragança foi também de forma abrupta, como aconteceu, julgo eu, um pouco em todo o lado. No meu caso específico, também foi um bocadinho, e permitam-me também partilhar convosco uma pontinha de frustração, porque eu assumi funções em janeiro e, portanto, assumi funções em janeiro, tinha o primeiro trimestre de 2020 programado, que estava em curso, e a minha programação, digamos, a minha primeira agenda de programação seria abril, junho, julho, e, portanto, toda ela caiu. E portanto, para contextualizar... Um bocado quase como com a Patrícia Portela, que foi chamada para programar o fecho, digamos assim, quase, como ela disse. Exatamente. Agora, relativamente portanto, o TMB, o Teatro Municipal de Bragança, fechou com uma situação bastante caricata. Nós tínhamos nesse dia, a Castro, pelo Teatro Nacional de São João, uma encenação gigantesca uma encenação gigantesca do Nuno Cardoso e, portanto, uma mega produção, e estava tudo montado, com 5 dias de montagem, estava um ensaio geral e foi cancelada a apresentação pública da peça. O espetáculo foi cancelado durante o ensaio geral, portanto, durante essa tarde, por diretrizes do município de Bragança e, superiormente, da CIM Terras Estrada dos Montes, que decidiu fechar todos os espaços culturais naquele mesmo dia. E, portanto, foi um bocadinho caricato. Tentámos agilizar da melhor forma possível, reprogramando, obviamente, que é o que estamos a fazer também com a maior parte dos espetáculos que tínhamos previsto. O público reagiu, enfim, recebemos muitos e-mails, muitos contactos para perceber também se iríamos, quando é que poderíamos reabrir.
tudo isto era uma incógnita e continua a ser. Na verdade, temos algumas perspectivas de futuro, mas bastantes incertezas, mais incertezas que certezas. E, portanto, nesse momento inicial foi isso. E em 2, 3 dias, quase toda a programação foi cancelada e fomos percebendo que ao longo do tempo o teatro só iria reabrir na próxima temporada. E, portanto, basicamente foi isto, e fomos, claro, estabelecendo os contactos com todas as companhias, com todos os artistas, no sentido de não prejudicá-los ainda mais e tentar agilizar da melhor forma possível os reagendamentos e a reprogramação. João, sem microfone, João. Sim, desculpa, sim. Mas procederam também ao pagamento, os 50%? Como é que isso se reagiu? O Poder Municipal... Sim, estamos a proceder em função em conformidade com a lei da ESI, não é? E, portanto, com tudo aquilo que nós tínhamos programado e que já estava anunciado também, estamos a cumprir com os 50%, e outros espetáculos que estamos a reagendar para o último quadrimestre de 2020, estamos também a trabalhar nesses moldes, portanto, de fazer já um pagamento antecipado, se quisermos, dos espetáculos que vão ser reagendados. Estão já reagendados. Ok. Obrigado. E Estarreja, Luís, como é que reagiu Estarreja? Como é que reagiu? Eu não tenho grandes novidades em relação àquilo que já foi dito. As coisas passaram-se praticamente da mesma forma, não é? Do encerramento abrupto aí do nosso cineteatro, com a programação fechada até agosto. É claro que houve aqui um primeiro virar de todas as forças para as instituições, terceira idade, etc. Portanto, houve aqui um hiato, digamos, em tudo o que concerne às atividades do cineteatro, e mesmo pensar o que é que iríamos fazer. Depois, quando as coisas voltaram, digamos, a uma normalidade, se assim se pode chamar, uma normalidade anormal, voltámos novamente a falar e a pensar sobre tudo isto, sobre esta pandemia. Nós também avançámos com o pagamento dos 50%, com o reagendamento daquilo que estava marcado. No entanto, estamos a fazê-lo, estamos a dar prioridade ao ano de 2021, para o ano. Isto porque nós tínhamos alguns espetáculos praticamente esgotados, e levanta-se agora a questão da norma da ocupação de sala, ou seja, há muitas pessoas que optaram por não pedir o reembolso dos seus bilhetes. Sim. E agora, com esta norma que esperemos que mais tarde ou mais cedo possa ser alterada, nós acabamos por ficar com uma lotação de 146 pessoas. O que, se nós tivermos 200 ou 300 pessoas ainda de posse do seu bilhete e à espera de uma nova data, teremos que fazer mais do que um espetáculo desse artista para podermos ter toda a gente dentro do nosso cineteatro. Portanto, estamos a empurrar, digamos, entre aspas, esse reagendamento para 2021, à espera que isto realmente se altere. Estamos também, digamos, a fazer a nossa programação alternativa, a nossa programação digital, para darmos sempre termos sempre uma ligação ao nosso público e ao nosso conselho, e a todos os que nos queiram, obviamente, visitar virtualmente, e pronto, e para já é isto. Mas como é que funcionam essas programações alternativas? Podes-nos explicar um bocadinho? Olha, as programações alternativas, nós estamos a dar prioridade aos artistas locais e aos nossos centros culturais locais. São pagas, o valor residual, mas pago. Temos dentro da área da música, dentro da área do teatro, se tu quiseres também, leituras partilhadas. Dentro da área da música temos rúbricas, uma das rúbricas que é o jazz escreve-se com S de saxofone, ou B de bateria, etc. Já que o jazz aqui
tem uma implantação, como tu sabes, grande, com o nosso Estarra Jazz, que irá fazer em outubro 15 anos, e também com a nossa orquestra de jazz. E, portanto, é uma programação abrangente às diferentes áreas, como é a nossa programação presencial, mas dando opção a que os nossos agentes culturais locais e os nossos artistas locais se possam apresentar. Estamos também a convidá-los a pequenas, grandes residências artísticas em casa, mas que lhes permita apresentarem depois em 2021 os seus trabalhos, que são, obviamente, que têm um desenrolar durante esta situação pandémica. Portanto, no fundo, está toda a gente a mexer, digamos, culturalmente aqui no concelho. E em Bragança, houve alternativas? Vocês programaram de alguma forma uma alternativa, João? João, no caso de Bragança especificamente, e tendo em conta que nós temos no terreno um número reduzido de agentes culturais, digamos assim, e também de artistas não há propriamente companhia, não há nenhuma companhia de teatro, há o Conservatório de Música e Dança, há também o Politécnico que parou, o Conservatório de Música e Dança parou, portanto, como tudo isto parou e não havendo companhia, não fizemos de facto programação online. Foi partilhar programação de outros espaços culturais, como o Teatro Nacional de São João, como a Companhia Nacional de Bailado, à medida que iam sendo partilhados pelos próprios agentes culturais nacionais e também regionais, íamos partilhando nas nossas redes sociais e na página do Teatro Municipal, no sentido de manter também o público de algum modo fidelizado, ainda que virtualmente. A nível local, Teatro Municipal de Bragança, não fizemos de facto porque, como disse, não há nenhuma companhia de teatro profissional, há os amadores, o escolar, o teatro escolar, há também o Conservatório de Música e Dança, com quem nós fazemos parcerias em maio, no mês do Teatro Aberto, recebemos todos os agrupamentos de escolas da cidade, mais o Instituto Politécnico de Bragança, para espetáculos, e também o Conservatório de Música e Dança ao longo de todo o ano, mas como tudo parou e todas as instituições fecharam portas, digamos, de facto não fizemos para além de partilharmos apenas aquilo que outros organismos, outras instituições iam partilhando nas suas páginas, assinalando o Dia Mundial do Teatro, o Dia Mundial da Dança, enfim. Mas Okay. de forma a replicarmos, no fundo, e a partilharmos coisas que estavam a ser feitas por outras instituições. Deixa-me só dizer uma coisa aqui, João. Na nossa programação, que nós chamamos CTE Vai a Casa, nós tentámos manter horários e dias em que havia programação presencial, ou seja, por exemplo, com a nossa ligação com o Cineclube de Avanca, nós mantemos as nossas quintas de cinema, neste caso com curtas de cinema, às quintas-feiras, no mesmo horário, 21h30. Portanto, há uma série digamos, de programação já com hábitos e hábitos criados que nós tentamos manter nesta nossa programação online. Sim, ok. Nós também temos uma programação de cinema, mas o cinema meteu uma série de problemas, até por causa dos direitos de autor, meteu uma série de problemas, mas estamos a conseguir manter essa programação também. Mas sabes que neste caso as produções são do Cineclube de Avanca e, portanto, aí os direitos já não se levantam. Muito bom. Ok, Alexandre, bom Fiquei sem comunicações. Podes regressar então à tua apresentação. Estavas no fundo a desenvolver com os Açores e a dificuldade específica Sim, eu sinto que a realidade de São Miguel é uma, mas portanto como estrutura, digamos, profissional neste meio, em que obviamente há aqui uma polivalência grande da atividade. O que aconteceu em termos de programação cultural foi que ficou tudo suspenso e cancelado. Nas 2 primeiras semanas ainda tentamos, de forma muito aguerrida, tentar reagendar o mais possível, sem sabermos todos em que data é que isto iria terminar e quando é que voltaríamos ao normal. Mas o normal seria, naquele período, reagendar tudo para o último trimestre, aquilo que fosse possível, sendo que a nossa programação já estava completamente fechada, digamos assim. Algumas coisas transitaram automaticamente já para o próximo ano
e outras na tentativa de tentarmos concretizá-las ainda até o final do ano. Uma preocupação, obviamente, como disseste, foi garantir os rendimentos com os quais tínhamos, dos artistas, companhias com os quais tínhamos acordo. E neste momento, ao passados 2 meses, confesso que estou cansado de reagendamentos e perante as regras que se perspectivam, pondero seriamente de suspender tudo, suspender tudo na perspectiva do retorno a esta normalidade, que é tudo, não é tudo viável. É porque nós obviamente temos aqui constrangimentos de natureza diferente da vossa. Para vos dar um exemplo, tínhamos perspectivado uma digressão da Gulbenkian em setembro, deslocar 60 músicos de avião com instrumentos, música, para tocar a produção do teatro são 740 lugares. Com estas novas regras ficará abaixo dos 200. É impraticável, para além da experiência ser toda ela um bocado surrealista. A própria Gulbenkian tem também questões que derivam, obviamente, nós falamos sempre do público, mas colocar 60 músicos em palco, como é que se perspectiva o distanciamento social? E, portanto, essa também é uma discussão que está a ser tida nestas instituições. E, portanto, há assim uma série de imponderáveis que é difícil, de facto, prever com rigor e com segurança. Com esta questão, e, portanto, neste momento está tudo adiado, é como vos digo, tenho já segundas e terceiras datas e pondero neste momento. Tenho um acordo com as pessoas, com os artistas, na perspectiva de ser pago, obviamente, os honorários, os cachês de todos, e quando for possível, talvez pensarmos de facto numa calendarização nos moldes em que a faríamos. A nossa participação online tem sido tímida, mas neste momento e perante, confesso que tenho aqui sentimentos contraditórios em relação a esta questão do online. Portanto, a real eficácia, percebo que seja e é importante uma presença e marcar presença das instituições neste capítulo, até porque, e falava também... Voltou a cair o Alexandre. Alexandre. Voltei a ficar... Não? Alexandre. Está difícil. É interessante ouvir a cena dele. Realmente essa questão que eu estava a levantar... Estou aqui com intermitência, nas comunicações. Sim, mas agora estamos a ouvir, Sim. Ok. Quando tiver a dar, continua, please. Oi outra vez. Não dá a dar. Sim, Luís, pega Então, tu. o que eu ia dizer é que realmente levantam-se sempre algumas questões sobre a programação digital. Não é? A programação não paga, é uma das questões. Quanto a mim, levanta-se outra, que é, às vezes, a falta de cuidado e de qualidade das mesmas transmissões. Por exemplo, falo isto mais na área da música e, portanto, eu acho que tem que haver sempre aqui um grande cuidado naquilo que nós pomos cá fora, que nós transmitimos, que nós fazemos chegar às pessoas. Era mais isso que eu queria dizer. Mas eu percebo essa questão e ela é muito importante de ser discutida, mas, digamos, um dos nossos papéis enquanto instituições, posso dizer assim, é, por um lado, servir, obviamente, as populações, os cidadãos e os munícipes, enfim, da região ou da nossa área, enfim, municipal, mas também esta relação com os artistas é muito importante, não é? E, no fundo, a questão digital, sendo uma questão, obviamente,
que não é satisfatória, que é apenas transitória, que é apenas momentânea, também tem esse papel, no fundo, de apoiar um dos lados que neste momento a questão dos artistas é de grande fragilidade, de grande dificuldade, não é? Estás connosco outra vez, Alexandre? Mas Parece eu que concordo, sim. eu concordo Parece que com sim. isso. Eu concordo com isso. Agora, o que eu acho é que, como em tudo, ou quase tudo, há sempre exageros. E aqui e também os existem. É quase que, a certa altura, quase que é uma outra pandemia todo Sim, o estamos que, de acordo. não é? Quer dizer, Concordo. o que diariamente nos é oferecido. E, portanto, acho que é aí que devia haver algum bom senso, alguma racionalidade. Estamos numa zona em que a economia da atenção tem que ser altamente trabalhada, porque, na verdade, o facto de haver tanta oferta e o facto de estar a fazer esta relação online destrói aquilo que é o principal trabalho dos nossos espaços, que é uma espécie de investimento na atenção e na profundidade da relação com o objeto, esse compromisso com o estar naquela sala, com aquelas pessoas, perante aquela obra, e um silêncio que se faz interior que é um trabalho sobre a atenção, para podermos fruir as coisas. E a internet é completamente o contrário sobre isso. Mas, regressando ao Alexandre, antes de irmos a este item, que é muito importante, queria discutir com vocês, Exatamente. Alexandre, tenta aproveitar, por favor, a onda. Sim, falava do online e como vos disse, durante este período inicial dá uma resistência. Neste momento, o que estou a tentar é exatamente não transferir conteúdos para o online, mas pensar conteúdos especificamente para as plataformas online. E, portanto, também numa forma de congregar aqui esforços junto da comunidade artística, porque também, apesar de ser ténue e toda ela trabalha de forma amadora, mas há uns núcleos de profissionalização e, portanto, há vários profissionais jovens profissionais, mas de qualquer forma aqui um núcleo interessante, numa dinâmica interessante, e também um bocado capitalizar essa dinâmica na perspectiva do que falava há pouco, que é mostrar a nossa importância, porque receio, isso é o meu receio maior, porque já o vivi há 10 anos atrás numa crise anterior, que é exatamente os cortes que inevitavelmente se irão suceder a este período. E, portanto, eu já estou num processo de retificação do orçamento, e receio, obviamente, que o orçamento do próximo ano seja mais punitivo. E, portanto, o que importa nesta fase é, de facto, sedimentarmos a nossa importância, porque há muita gente que, infelizmente, olha para este setor como um setor não prioritário, dispensável, supérfluo. E, portanto, essa luta, infelizmente, continua. E nestes tempos de crise, obviamente, não nos queremos propor às questões de saúde e nada disso. Mas é preciso continuar naquele discurso de que por detrás da tela, do ecrã, do palco, existem pessoas, existem famílias, existe trabalho, e portanto, portanto isso importa sempre frisar e reforçar. E, portanto, neste processo, neste momento, vou reabrir o teatro não ao público, vamos reabrir os serviços, eu espero reabrir ao público talvez só em setembro. Portanto, estou aqui num processo em que, como cancelei, não fiz devoluções nem reembolsos, porque estive confinado, fechado, vamos reabrir o teatro e, portanto, vou reabrir a bilheteira não para vender bilhetes, mas provavelmente para fazer um processo de reembolso dos espetáculos reagendados e cancelados. Portanto, obviamente há outro trabalho que está a ser feito, mas neste momento o que estamos a pensar é numa presença, numa participação online, e, portanto, pensarmos conteúdos específicos para marcarmos uma presença do teatro nas redes sociais. Microfone, João. Pegando nessa última questão, que me parece fundamental, neste momento, porque há tantas indefinições e porque é provavelmente um momento de transição, e por isso muita coisa, enfim, como o próprio Luís estava a dizer, quer dizer que
há uma pandemia, enfim, neste caso não de ofertas online, mas de ideias, de sugestões, de problemas de regresso, de ordenamentos, enfim, de coisas que já mudaram nos últimos dias, inclusivamente, não é? Ou que estão ainda por definir. Há aqui um déficit até de orientação e de racionalidade, acho eu, no meio disto tudo, mas que é importante para nós, de alguma maneira, partilhar. Como é que cada um de vocês está a pensar o regresso? Em Bragança, João, como é que vocês estão a pensar o regresso? E, portanto, nós estamos a pensar a retomar em setembro a abertura ao público, tal como nos Açores, no Micaelense, como estava a dizer o Alexandre, a abertura ao público em setembro, com o quadrimestre já programado, ou seja, temos o próximo quadrimestre já todo programado, sendo que há duas rúbricas que vão ter que cair neste ano atípico, ou seja, nós costumamos fazer em setembro o Algures a Nordeste em parceria com o Teatro Vila Real. Nós trabalhamos muito em parceria também com Vila Real, no sentido de conseguirmos cachês mais apelativos, partilhados, digamos assim. E, portanto, fazíamos o Algures a Nordeste, que era dança contemporânea, e fazíamos em outubro o Bragança Jazz, que, entretanto, essas duas rúbricas vão ter só um momento, um apontamento, e no sentido de reprogramarmos tudo o que estava no quadrimestre anterior, na esperança de que em setembro as coisas estejam um bocadinho mais dentro da normalidade, porque de facto, segundo as medidas que agora estão em cima da mesa, é impraticável, era o que estava a dizer o Luís e o que estava a dizer o Alexandre, quer dizer, nós temos um auditório de 400 lugares que ficará reduzido, não faz sentido. É que não faz sentido em termos de viabilidade financeira, em termos de programação, em termos do próprio artista, porque é uma frustração estar a tocar. É aquele recital que nós vimos na Alemanha, quer dizer, aquilo eu nem consigo classificar, nem consigo, enfim, não consigo. É muito difícil e é constrangedor e fico aqui com um nó a tentar perceber e depois quando vejo que no mesmo dia, no dia 1 de junho, está previsto que os aviões possam voar sem limite de passageiros e, portanto, podem encher. É uma coisa que me causa aqui alguma confusão, não sei se partilham da mesma opinião, se não, mas nós estamos a pensar reabrir ao público, de facto, não fugindo à questão, João, estamos a pensar reabrir ao público em setembro, obviamente com as medidas que serão necessárias e ajustadas ao momento, repescando toda a programação do quadrimestre anterior e deixando cair algumas das rubricas habituais, neste ano atípico, como dizia, e é importante também ressalvarmos que nós temos, por exemplo, tínhamos também a Gulbenkian, em junho, que também caiu, como é normal, e que é essa logística toda, termos uma orquestra em cena, que é sempre muito mais complicado do que termos um espetáculo de menores dimensões. E temos também, por exemplo, nós estamos, o Teatro Municipal de Bragança integra neste momento a rede Eunice AGAs, que é a família do Teatro Nacional Dona Maria II, e nós recebemos por temporada 4 peças do Teatro Nacional Dona Maria II por estarmos precisamente nessa rede. E todas elas também transitaram para setembro. Neste momento vamos também reabrir, tal como o Alexandre, talvez reabrirmos a bilheteira para fazermos algumas devoluções, algumas trocas, sendo que depende ainda de alguns espetáculos não conseguimos ainda reagendar e que já estavam esgotados na altura e que não conseguimos reagendar e que as pessoas não vão querer devolução, mas vão querer uma troca de bilhete, digamos, para a nova data. Mas isso levanta os problemas que o Luís estava a dizer há pouco, porque, quer dizer, temos a sala esgotada, mas a dimensão de sala reduz drasticamente agora, então vamos ter que ter o artista em 3 ou 4 espetáculos. Tudo isto é ainda uma incógnita e depois não há cachê que suporte, não há orçamento que suporte os cachês, como é normal, porque o artista estava previsto fazer um espetáculo. Mas basicamente é isso, é retomarmos em setembro, ou seja, toda esta temporada cai na esperança de que em setembro as coisas tenham mais alguma normalidade e que consigamos reatar com os nossos públicos de forma presencial. E pegando um pouco no que estavam a dizer da questão online, eu concordo com o Luís deste imediatismo que é o online e do excesso, às vezes, de coisas com que somos bombardeados e que acontece também a falta de qualidade, muitas vezes, e que pode até ser contraproducente. Pode até afastar mais os públicos do que por vezes, fidelizá-los, digamos assim, porque as pessoas também se cansam. E depois há outra questão, que é as artes performativas, e todos nós sabemos que estamos na área, portanto, o ao vivo, o estar, o fruir uma performance, ou seja, no momento, quer dizer, a experiência estética que nós temos é completamente diferente, e a catarse, etc. E, portanto, nada disso é substituível. O online nunca, na minha perspectiva, obviamente, nunca irá substituir, se quiserem. É uma forma de estarmos ligados, mas eu acho que tem que ser QB,
porque o excesso também pode ser contraproducente. Luís Estarreja, como é que está a pensar o regresso e como é que está a ver este espaço de tempo tão grande entre agora e setembro, se é setembro, enfim, não sei, está muitos programadores a olhar para setembro, outubro. Sim, Como é nós como é que também. nós podemos ajudar os artistas neste entretanto? Porque, na verdade, o trabalho artístico e dos técnicos vai ficar completamente sem eco, digamos assim, sem ponto de apoio, por muitos e muitos espaços, não é? Digamos assim. Eu aqui já afirmei em relação à nossa programação digital e, no fundo, estamos sempre numa fruição com os nossos agentes culturais locais. Nós temos aqui, por exemplo, 3 bandas filarmónicas, mais 2 orquestras ligeiras, e portanto, estamos a fazer algumas oficinas que, no fundo, os ajudam a completar, digamos, o seu trabalho de ensaio que fazem nessas formações. Nós não vamos parar com a nossa programação digital, mesmo depois de reabrirmos ao público, porque queremos que há aqui ainda uma dose de receio por parte do público para se deslocar às salas e, portanto, vamos reduzir, digamos, a nossa programação habitual, talvez para um dia semanal, ao contrário de 2, 3 dias que tínhamos, isto pelo menos nos primeiros meses do último trimestre, e vamos continuar a oferecer também a nossa programação digital, em algumas áreas, inclusive conversas idênticas àquela que nós estamos a ter aqui, que também temos semanalmente. Eu sinto alguma dificuldade, estou a sentir alguma dificuldade em reagendar tudo aquilo que foi adiado, não pela nossa parte, mas por parte dos artistas, das companhias de teatro, que me dizem que não é possível terem agora a peça A ou B, já que não foi estreada e, portanto, não é possível em outubro, novembro apresentá-la. Algumas situações de datas que não são execuíveis, portanto, há um trabalho ainda a desenvolver nesse sentido. O que eu acho também é que com estas normas da lotação da sala, nós teremos que repensar os valores dessa mesma programação, ou seja, como eu às vezes costumo dizer, a cereja no topo do bolo e trazermos aqui um nome mais conceituado, não é o conteúdo execuível para seguindo as normas de lotação, apesar de sermos serviço público, mas não tão público como isso. Portanto, eu acho que se calhar vamos ter que, além de termos maioritariamente, ou quase na sua totalidade, artistas nacionais, e isto tem um bocado a ver com todas as questões logísticas que se prendem, ainda há bocado o Alexandre estava a falar nelas, questão de viagens, etc., que nem sei se serão possíveis. Prende-se também, digamos, com a nossa ajuda, entre aspas, aos artistas e à cultura nacional, e se calhar artistas emergentes, não com um nome tão bons como aqueles que são conhecidos, talvez, e que podem eventualmente retirar-nos algum público, mas também já é retirado pelas normas atuais, e portanto é isso que nós iremos fazer. Ok. E Alexandre, o regresso está a ser pensado só para 2021? É isso que eu percebi? Não, quer dizer, é assim, vamos regressar, mas não nos moldes em que habitualmente o faríamos. Porque para mim, neste momento, perante todas as incertezas que existem, é-me difícil programar e, portanto, vamos provavelmente ter uma programação, mas centrada apenas nos criadores locais. Vou evitar exatamente o transbordo de artistas nacionais e internacionais, perante tudo aquilo que se avizinha. Esses sim vamos adiá-los. E vou tentar aqui, exatamente devido aos constrangimentos que existem,
em termos de dotação da sala. Estou a pensar e a ver se é execuível exatamente uma transposição online. Não sei ainda se paga ou de forma aberta, ainda não sei. Mas há tantas como forma de compensar a redução da lotação, eventualmente, e até porque eu sinto que será um desafio seguinte, que é ganhar novamente a confiança do público no regresso à sala. E, portanto, eu julgo que esse será um desafio também para os próximos tempos. Aliás, há aqui sentimentos ao mesmo tempo, neste confinamento, hoje nos Açores, abre o comércio, é o primeiro dia de abertura ao comércio, há de facto aqui uma vontade das pessoas em sair, mas ao mesmo tempo, e dos comerciantes e de tudo isso, mas o público continua, o acesso aos espaços públicos continua a ser muito tímido e, portanto, para mim, apesar das normas de segurança, para mim continua a ser um objeto altamente desconfortável. A máscara e, portanto, tudo isso. Mas vamos ter que conviver com ela, isso não haja dúvida quanto a isso. Mas, de qualquer forma, aquilo que eu farei com uma regularidade mais normalizada, até porque a dotação da sala permite, aí sim, um número simpático, é cinema. E, portanto, nós tínhamos previsto a dotação da sala com o DCP, e, portanto, será aquilo que eu farei, também temos uma parceria com o Cineclube local, farei provavelmente porque nós temos exibição comercial na ilha, mas no fundo toda a programação, eu não queria chamar-la alternativa, porque há muita coisa de facto que não passa sequer no circuito comercial. E, portanto, o cinema será provavelmente uma coisa que terá uma presença mais regular na programação deste regresso. Mas o que estou a pensar é exatamente isso, é pensarmos em soluções complementares à exibição, à sessão na sala, e, portanto, sejam elas a transposição para o online ou criarmos conteúdos específicos para alimentarmos exatamente essa presença online, que me parece importante. Mas, de qualquer forma, não será de todo um regresso normal. Se mantiverem estas regras tal como elas estão definidas, não me parece que seja uma experiência, sim, uma coisa não se sobrepõe à outra, sendo que também há aqui uma questão geracional. Eu passo agora neste momento mais tempo, já passava muito tempo, agora passo mais tempo nos ecrãs, e, portanto, dei-me conta da falha aqui da nossa ligação, porque tenho dois miúdos na telescola, aqui no andar mais abaixo, e, portanto, eles é que deram pelo problema. E, portanto, todo este confinamento online já me era cansativo, e neste momento ainda mais. E, portanto, sou daqueles que quando vou ao museu não quero ver mais ecrãs, estou farto de ecrãs. E, portanto, mas há uma geração que, de facto, o ecrã é mais do que comunitário, é, de facto, um ato individual. Esta participação individualizada é, de facto, um sinal do novo tempo. Provavelmente nós aqui não partilhamos dessa experiência, obviamente a questão da experiência ao vivo, sobretudo no teatro, é de facto, quanto a mim, difícil de ultrapassar no online, mas eventualmente para uma nova geração não será, não sei. Mas julgo que aqui, e o Luís falava disso há pouco, às tantas, daqui para a frente, provavelmente a programação normal ou convencional será complementada por uma programação paralela online. E eu julgo que isso é algo que talvez ficará para o futuro. Ok, mas... Desculpa, João, deixa-me só aqui dizer uma coisa. Força, Luís, esta questão da programação, e o Alexandre estava a referir na sua continuidade, e de uma geração jovem que já não a dispensa. Só que nós aqui, por exemplo, estamos numa zona algo envelhecida também. E essa faixa etária não tem acesso, digamos, não é? O conhecimento até dessa mesma programação. É-nos difícil chegar até essa faixa. Eu percebo. A partir dessa programação digital. Não é? Só aqui, em relação àquilo que eu disse há bocado, em relação ao futuro aqui do Cine Teatro Estarreja, nós tentamos não nos fechar na totalidade. E quando temos esta programação digital, que nós chamamos CTE Vai a Casa,
nós estamos a pensar e a tentar, nos próximos meses, se esta abertura continuar, digamos, progressiva, nós estamos a pensar fazer algo na rua, e portanto o CTE vai à rua. E aí estamos a pensar fazer pequenos concertos, pequenos eventos a acontecerem com todas as condições, obviamente, de segurança possíveis na rua. Isto um bocado para que também haja um indício de um regresso à possível normalidade, entre aspas, não é? E para que talvez quando nós, em setembro, voltarmos com os nossos espetáculos presenciais, as pessoas não sintam talvez tanto receio de virem à sala, portanto, sentirem mais que a cultura continuou ali presente a elas e junto a elas. É isso. Pois, sim. João, se eu permite, gostava só de pegar nesta ideia também que o Luís estava a dizer. Curiosamente, também temos essa ideia de reabrir a temporada 2021 em setembro com Música na Paisagem, que é uma rúbrica que será a segunda edição e a fazermos em Montezinho, portanto aqui ao ar livre, nas paisagens magníficas da zona de Bragança, fazermos um quarteto de cordas ou uma orquestra de câmara, mas na paisagem, ou seja, convidar as pessoas, fazermos a abertura da temporada fora, para depois convidar as pessoas a lentamente e gradualmente virem para dentro novamente do TMB e, portanto, levantando um pouco os alvéolos sobre o que será a possível programação do próximo quadrimestre, estará prevista essa questão de também fazermos fora, para convidar fazer esta interface do fora-dentro e começar com música na paisagem em setembro, que é também uma forma de cumprir as normas que estão esta ideia que o Luís partilhou é extremamente interessante, especialmente também a nível da filarmonia, também que poderá fazer-se algum trabalho nessa área. Sim, eu só queria deixar aqui porque temos obviamente estruturas diferentes. Eu tenho um problema na construção da minha programação agravado, que é o João Garcia, já falamos sobre isso uma vez, e portanto a minha programação, eu tenho uma dotação que não garante a programação. Portanto, eu para fazer a minha programação tenho que gerar receitas, e portanto todas as minhas fontes de receita neste momento estão suspensas. Quer nos alugueres, quer na venda de bilhetes. A venda de bilhetes no meu orçamento de programação representa neste momento 50% daquilo que faço. E, portanto, neste momento isso está suspenso. Tenho alugueres e tenho patrocínios. Os patrocínios também eles, neste momento, estão suspensos, adiados ou eventualmente reduzidos. E, portanto, tudo isto neste momento limitará muito aquilo que poderei fazer também até final do ano. Até porque depois muitos destes patrocínios são, no fundo, a compra de um espaço comercial, digamos assim, promocional, de uma determinada marca, e, portanto, ninguém quererá fazer um evento por uma imensa minoria. E, portanto, e esse é, de facto, um problema que eu tenho de forma agravada. E, portanto, a questão da rua, que é uma questão... há uma questão que já me colocaram do cinema em drive-in ou música em drive-in. Há uma série de promotores aí a tentar arranjar soluções. Eu tenho um problema com os carros, mas isso não releva, não me parece que seja relevante, mas de qualquer forma são soluções, eu percebo-as, mas de facto aqui a questão da receita é um problema efetivo. E, portanto, daí que também é importante haver, de facto, uma tutela que seja, de facto, compreensiva para estes tempos e que perceba o que está em jogo e o que temos que fazer. Mas, de qualquer maneira, estou a arranjar alternativas de financiamento, obviamente, para tentar cumprir nesse apoio, como falavas há pouco, João, aos artistas, aos técnicos e, portanto, de forma não muito expressiva, mas pontual, mas numa perspectiva de algum apoio a mitigar a perda brutal de rendimentos com o qual o setor se confronta. Sabes, Alexandre, o Bernardo Sassetti dizia que a música não deve ser ouvida no automóvel. Sim, eu percebo perfeitamente. E tem razão. Eu sou completamente adversário dessa solução dos drive-ins. Acho que isso é um retrocesso civilizacional, digamos assim, até do ponto de vista da fruição do próprio espetáculo, porque não vejo isso apenas
do ponto de vista da solução económica ou funcional neste momento, porque acho que isso é afastar as pessoas do próprio espetáculo, não resolve a questão, provavelmente não tem condições de garantia de segurança de saúde, não é? Porque as pessoas ou vão todas dentro de um carro ou provavelmente podem sair dos carros e depois, sei lá, em relação aos concertos, o próprio consumo, enfim, aquilo que já se soube até que aconteceu em alguns países do Norte, não é? Com estas questões dos carros, a confusão do álcool, como isso se generalizou, depois etc., por aí fora. Claro. Isso não é assim tão linear e não acho que seja uma boa solução, inclusivamente, e concordo perfeitamente com o Bernardo Sassetti, que não é mesmo. A música é para ouvir, de preferência fisicamente, não é? Mas esta questão da música na paisagem, destes espetáculos exterior, acho uma solução incrível, porque no fundo vai, ou pelo menos eu estou também a pensar coisas semelhantes aqui, porque vai dinamizar muito a relação de nós todos com lugares que são maravilhosos e estão muito esquecidos, estão muito... distraímos, digamos assim. Acabou por não se dar muita atenção a lugares que podem ser, através destas iniciativas, muito valorizados também, e isso é uma parte importante, não é? Nos Açores, a paisagem natural dos Açores. Aqui, de forma radical, talvez um pouco, não sei se talvez no país todo, mas de qualquer forma, todas as festas populares aqui de verão foram canceladas. E as religiosas também. Mas todas estas festas têm uma dinâmica comunitária muito forte e cultural. E, portanto, temos aqui, somos a região do país com mais filarmónicas per capita. E, portanto, essas festas são, de facto, por exemplo, uma fonte de rendimento fundamental para a atividade as filarmónicas. E, portanto, perderam de um dia para o outro, e, portanto, essa fonte de rendimento. E, portanto, e é de facto um problema, porque em algumas comunidades, em ilhas mais afastadas, de ilhas mais pequenas, muitas vezes a filarmónica é a única atividade cultural permanente e, portanto, sem isso também coloca-se um problema. Em ilhas que de facto também já têm problemas de rejuvenescimento da população e desertificação. Portanto, tudo isto geram outros problemas, este hiato. E, portanto, de qualquer forma, há aqui desafios vários, mas sim, a música ao ar livre é de facto e aqui teremos com certeza espaço para agir. Mas, e de facto, é necessário encontrar soluções neste processo neste intermédio, neste intervalo, não é? Portanto, porque de facto as pessoas precisam viver e é preciso arranjar soluções para isso. Porque o retomar de uma série de atividades será muito pior se elas de facto forem efetivamente inativadas e suspensas de forma quase permanente. Isso de facto é um problema com o qual temos que nos confrontar. E a questão da economia local, porque a cultura mexe com pelo menos aqui, e eu penso que em todo lado, mexe com a economia local. Há pessoas que infelizmente ainda não entenderam isso, mas a nível de restauração, de hotelaria, etc, o Cine Teatro deve ser o principal cliente aqui do único hotel que existe aqui em Estarreja. Quer dizer, isso claro. E nós, se conseguirmos fazer algo no exterior com a segurança de vida, acho que vai facilitar, digamos, um pouco também o retorno às pessoas aos restaurantes, às esplanadas. Essa parte da economia é algo importante e, portanto, há uma série de pequenas empresas, de pequenos fornecedores que vivem, de facto, da nossa atividade. E, portanto, eu não cortei radicalmente, por exemplo, temos aqui uma campanha de outdoors e de exterior, no fundo, tentar dar uma mensagem positiva, tipo, já voltamos com um regresso neste ato, porque, de facto, de outra forma seria cortar a direito e, portanto, não me parece... porque eu vou necessitar daquele fornecedor, ou daquela pessoa, do restaurante, do hotel, tudo isso faz parte da nossa atividade e, portanto, a nossa equipe de frente de casa também, quando são todos eles os estudantes e não sei o quê, mas aquele é um rendimento extra semanal e, portanto, tudo isso, se formos a somar todos esses pequenos valores, acaba por
ter um impacto muito grande na economia. E, portanto, e a restauração e a hotelaria são, neste momento, de facto, também, a par da cultura, setores muito, muito penalizados com toda esta situação. Uma coisa que tu estavas a falar, João, que me parece, não sei se algum de vocês tem mais alguma informação, que é essa diferença de tratamento entre a ocupação dos passageiros num avião e da ocupação das nossas salas. Porque é que nos aviões está a ser considerada de uma maneira? É apenas por causa do lobby financeiro, por causa da questão económica dos voos, ou há questões também de sanitária, digamos, de saúde sanitária que estão a ser invocadas e que são possíveis ter pessoas concentradas durante um tal período de tempo que é o voo, de forma segura, pelo menos, pois, porque parece-me que há aqui um aspecto que nós deveríamos, de alguma forma... Eu já estive a ver até os estudos que se fez na Áustria sobre as orquestras, sobre a disseminação das partículas, e que afinal não é bem como se pensava, e que tem um impacto muito menor, sobre os sopros, sobre os metais, sim. a relação que é preciso ter, a distância entre naipes diferenciados e das pessoas. Há aqui uma série de estudos já a ser feitos, que são importantes para o setor e que, na verdade, parece que nós estamos a reagir um pouco de uma forma um pouco empírica, digamos assim, ou com pouca informação científica, digamos assim, um pouco instintiva, digamos. Alguém sabe qual é que é o tratamento que está a ser dado, ou quais são as justificações para os aviões terem tantos passageiros e as nossas salas serem uma espécie de desertos humanos, não é? Digamos assim. Pois não João, não sei o que eu tenho acompanhado na comunicação social e com alguma indignação, porque tecnicamente não percebo o que é que está na base desta. Não sei se é a questão da renovação do ar, porque na verdade nos aviões ele também circula, não é? Portanto, não sei se a obrigatoriedade do uso de máscaras, mas nós também poderíamos fazê-lo nos nossos espaços, quer dizer, também não me parece. Talvez a questão no check-in as pessoas terem a medição de temperatura, enfim, ou fazerem um teste prévio para a Covid, que eu também já vi que em alguns aeroportos todas as pessoas antes de embarcar têm que fazer o teste e que tem resultado em X minutos, e portanto não sei se poderá passar por aí, mas eu penso que o grande é essa questão do lobby económico que está, enfim, a cultura, o capitalismo não é muito de culturas, digamos, e portanto se calhar era o que estava a dizer um pouco o Alexandre. As pessoas, ainda que seja um bem essencial à condição humana e ao desenvolvimento da humanidade e à nossa saúde mental também, e ao nosso equilíbrio enquanto seres humanos e pessoas humanas, é um bocadinho visto como algo supérfluo, algo secundário, e que portanto, não é prioritário. Não é prioritário. Não é? Sim, mas é paradoxal, porque provavelmente nunca houve tanto consumo, e os dados das plataformas de streaming online dão exatamente conta disso, que nunca houve tanto consumo de cultura, provavelmente nestes tempos de confinamento, não é? E, portanto, de conteúdos. E, portanto, para haver esses conteúdos é necessário haver técnicos, atores, músicos e tudo isso. E, portanto, mas é paradoxal nesse sentido, é que é desvalorizado, mas depois tem sido essencial para estarmos confortavelmente, digamos assim, em casa, né? E, portanto, passarmos isto de forma mais tenue. Mas, de qualquer forma, a questão uma das questões vai ser quem é que vai continuar a voar. Esse é um problema que acho que há muitas companhias aéreas que vão cair neste processo. Não sei que apoios internacionais estão previstos, europeus, mas esta questão das regras nos aviões deriva de um guião da Comunidade Europeia, da União Europeia, em que é de facto estranho que possam ter lotação completa, mas às tantas, tal como nós, nos espetáculos é um terço e um quarto ou um quinto, voar a um terço também não é viável e, portanto, eu acho que aí a questão tem exatamente a ver com essa pressão. Mas nos aviões, para além da máscara, há a viseira. E, por exemplo, no nosso caso, eu não sei se há testes à partida, mas à chegada há garantidamente. Ou seja, as pessoas têm que ter um teste, vão guardar esse teste até 24 ou 48 horas no hotel e depois do resultado desse teste, aí sim podem seguir o seu destino. Mas, de qualquer forma, tudo isto é também um dado novo, não é? Portanto, mas sim, qual é o critério para um processo e para o outro? Não faço ideia. Não sei. Bom, o que eu acho é que essas normas que agora nós conhecemos em relação às nossas salas são normas
de secretária. Completamente, e que eu acho que cada sala é um universo diferente, arquitetonicamente, em todos os aspectos, e portanto nós, penso eu, que não devemos ser tão rígidos como isso em relação a essas normas. Cada um deve perceber ou ter a percepção de que maneira é que pode reabrir a sua sala com toda a segurança. E não estou a dizer ir contra as normas, mas pelo menos, de certa forma, torneá-las para que as coisas possam funcionar. Por exemplo, claro, tem que haver uma adaptação. Qual é a sala que tem um camarim por artista, no caso de termos uma companhia de teatro, e não só, basta termos uma banda com um sexteto ou um septeto, uma coisa desse tipo, com mais técnicos, etc, etc. Portanto, ninguém tem essa capacidade, não é? Isso não é execuível. Porquê é que não se pensa também na ubicagem das salas? Porque as nossas salas não são salas de risco. Geralmente são salas amplas, com grandes pés direitos, e portanto tem uma cubicagem que pode-nos permitir ter uma outra lotação diferente daquela que está estipulada nas normas. E nós podemos realmente dizer, em vez de termos as 140 pessoas, no caso do cineteatro, eu posso ter 200 porque tenho a cubicagem X. Portanto, há dados para isso, não é? Agora, o que me parece é que realmente as normas foram feitas, normas de secretária, e nem sequer com com o respeito que todas as salas fora de Porto e Lisboa merecem para a divulgação tão atenta da nossa cultura. Sim, aliás, quando o João falava há pouco de como é que será o regresso, aliás, este guião estaria disponível no início da semana. Hoje é sexta-feira e, portanto, não o conhecemos formalmente. Temos acesso a todos os documentos que não foram preparatórios, mas eu estava à espera desse documento formal, oficial, para, de facto, pensar a reabertura, né? E, portanto, neste momento ele ainda não é conhecido, mas julgo que ele estará a ser revisto, provavelmente, à luz de toda a polémica que se viu. É que da mesma forma que nós andamos a palpar, quem o está a fazer também anda. Pois, exato. Eu julgo que os teatros nacionais foram ouvidos nesse processo, acho que é um processo... Foram os únicos ouvidos. Sim, e mesmo esses colocam imensas questões, julgo eu, em relação ao próprio processo. Mas, se os teatros nacionais têm dificuldade digamos, na aplicação do que será a norma, imagine-se tudo um resto de estruturas que não têm sequer condições para as aplicar, até porque logo todas as questões de segurança, o acréscimo orçamental que advirá de uma série de medidas a implementar, é de facto inviável para a maioria das pessoas e, portanto, não sei. Há de facto aqui uma série de questões que estão por responder, mas é como vos digo, planear a longo prazo nesta fase é de facto difícil e, portanto, isto é quase ao dia. E, portanto, e mesmo no regresso, não sei se é o vosso caso, mas, por exemplo, a minha equipa, eu tenho parte de doentes crónicos cuja indicação médica é não regressem ao local de trabalho. Tenho parte da equipa em casa de apoio à família. E, portanto, só aí tenho uma equipa reduzida. Só logo aí fico logo reduzida, quase um terço ou um quarto das pessoas para um regresso efetivo. E, além disso, temos que provavelmente prever, temos um plano de contingência, o desfazamento das equipas, porque se alguém adoecer, para tudo, efetivamente. E, portanto, são todas questões que estão a ser medidas, mas de forma, como disseste, Luís, de facto, empiricamente e com bom senso, não é? E, portanto, com uma razoabilidade. Não é? Sim, é verdade. Sim. Eu concordo com essa afirmação que tiveste de irmos agora dia a dia, porque não é possível nós conseguirmos ver mais além, para já. Quando planear uma programação, eu faço de forma quadrimestral, é-me difícil. E, portanto, é muito difícil pensar nisso, nesse espaço de tempo. E, portanto, é difícil, mas com a agravante de termos aqui, todos os dias, tenho pessoas a pedirem uma data, uma certeza, que eu não consigo dar, eu não posso dar. E, portanto, por isso é que vos dizia que já vão em segundos e terceiros adiamentos,
E isto é cansativo, pá. É cansativo para todos. E, portanto, acho que é mais honesto e mais justo chegarmos a um acordo, ok. Neste momento para tudo e quando for possível voltamos a jogo. Né? E, portanto, até o futebol regressa, não é? Sem espectadores. Que será tudo... Mas só regressa porque é preciso é meu fazer dinheiro e, portanto, é a economia que, no fundo, gera este desconfinamento. E, portanto, no nosso caso, não há, digamos, peso económico para um regresso em força, eventualmente. E sobre o digital, podemos debruçar-nos agora um pouquinho sobre essas soluções do digital, que tanto tu, Alexandre, como tu, Luís, estão a dizer que vão manter. Como é que vocês veem? Se calhar Bragança também está um pouco nessa lead, digamos assim. Como é que vocês estão a ver o digital como complemento à nossa programação? Ou como é que estão a ver esta questão do digital? Se ele será pago? Se vai mudar de formatos? Como é que a música ou um teatro podem, de alguma maneira, ou a dança, podem ter vantagens com o digital? Que vantagens é que o digital pode oferecer? Como é que nós podemos tirar alguma também relação com algum público que não vai? Pode ser o digital uma forma de tornar isto que fazemos mais extenso, levar mais longe, ou vai condenar ainda mais os nossos passos? Porque há um dado que o Luís estava a dizer e que a mim me parece importante e que acho que agora nasceu muito em quase todos nós, essa sensação que já lá estava, mas não deixou, talvez não seja bem o termo, ela cresceu interiormente, é a importância dos nossos espaços para a relação local, para a difusão da cultura, mas também enquanto economia, enquanto relação simbólica, enquanto relação com o exterior e de trazer pessoas diferentes e, no fundo, fazer mover um pouco as sensibilidades e as inteligências e o mundo de cada um dos nossos lugares, não é? Porque os nossos espaços são, na verdade, são muito mais do que propriamente só aquela relação de tapete vermelho, digamos assim, que muitas das vezes os políticos ou algumas pessoas também fora da política olham para nós, que é dispensável. Se precisarmos do tapete, a gente põe, se não precisarmos, olha, deixa de haver, não é? Digamos assim. Por isso, esta relação com os nossos passos é bastante mais profunda e importante, mas o digital vem colocar questões que é quase, não diria, se vou ser um pouquinho radical, mas que é quase um recomeçar do zero uma série de coisas, porque coloca problemas de pagamento. Por isso, quando não se paga, desvaloriza o que nós temos, a atenção, o compromisso das pessoas com a situação. Por outro lado, a possibilidade de chegarmos muito mais longe através do digital. A questão do arquivo, que é uma coisa que se fala muito também agora, que no fundo foi muito sentido, ou seja, tudo que passou nas nossas salas por não ter sido registado, guardado, arquivado, de alguma maneira, aqueles momentos excepcionais agora não foram possíveis de recapturar, de recuperar, não é? Como é que o digital, se pudéssemos dialogar um bocadinho sobre esta questão do digital, as implicações que cada um de vocês está a ver nisto, como é que vocês estão a tentar organizar, o que é que estão a pensar? Luís, podes se calhar começar tu, foste tu também que começaste com este assunto, podes-nos dizer o que é que arranja tu próprio a pensar nisto? Nós estamos ainda de forma assim muito, como se calhar muita gente, de forma muito incipiente a fazer isto, porque não estamos de modo nenhum preparados para esta situação. E como tu disseste bem, hoje em dia batemos com a cabeça nas paredes porque não registámos este ou aquele espetáculo e devíamos ter registado, não é? Mas isso também se deve à falta técnica e não falo pela nossa sala, não tínhamos e continuamos a não ter, digamos, tecnicamente capacidade para o registar de forma capaz, não é? Agora, estamos a pensar em adquirir algumas coisas, porque eu penso que abrindo-se esta janela não se volta a fechar. Agora, é preciso perceber como é que nós podemos chegar até ela, como é que podemos espreitar por ela, não é? Com todas essas implicações que tu acabaste de referir. Neste momento, nós temos um espaço de café-concerto no Cineteatro, onde montamos um estúdio, onde estamos a fazer novos conteúdos,
onde estamos a gravar com já uma qualidade acima da média esses mesmos conteúdos, onde que estamos a apresentar na nossa programação alternativa. Vamos continuar a fazer. À partida, não estamos a pensar em fazer uma programação paga, por diversas razões, e aquilo que eu acho também é que nem as plataformas estavam à espera de toda esta massividade que está a acontecer, e portanto agora é que estão muitas delas a abrir canais diferentes com maior qualidade, permite-se fazer download já de novas versões dessas mesmas plataformas que rapidamente também tentam acompanhar este ritmo intenso. Agora, aquilo que eu acho realmente é que devemos aproveitar essa abertura do digital. Tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas penso que dificilmente nós lhe poderemos fugir. Ok. Bragança, estão a pensar alguma coisa em relação ao digital? Não concretamente. Estou agora a ouvir também algumas ideias, mas não tínhamos ainda pensado nesta, como diz o Luís, e bem, nesta janela que se abre e que dificilmente voltará a fechar-se, não é? Que tem, pronto, eu continuo a partilhar da ideia, a ter para mim que nós, humanos, e a nossa relação e a questão social também, que está inerente a toda a parte da ida ao teatro, de convivência, etc., e da experiência estética que nós temos in loco, não será nunca, na minha perspectiva, substituída pela... É um complemento, a parte digital, e portanto iremos repensar e talvez perceber também, tendo em conta a evolução da pandemia, o que poderemos fazer a nível de difusão ou de produções que possam ser partilhadas ou que possam ser feitas online, se serão de forma livre, se serão pagas, se não serão. Temos toda esta é uma ideia sobre a qual ainda não nos debruçámos verdadeiramente, com toda a sinceridade. A ideia de filmar o espetáculo, nós no TMB também tecnicamente não temos possibilidade de filmar com a qualidade para depois difundir. Nós filmamos temos um arquivo de todos os espetáculos desenvolvidos nos últimos 15 anos no teatro, desde que ele abriu. Portanto, todos os espetáculos estão registados em vídeo e áudio, mas uma câmara fixa de regi. Portanto, é um documento que está apenas para arquivo e que depois para difusão seria, enfim, levantaria questões de qualidade, como é lógico. Mas se calhar é uma questão que teremos que ponderar no futuro para percebermos precisamente que esta janela é muito provável que não se feche, não é? E que se calhar seja por aí o futuro. Eu concordo plenamente com aquilo que o João disse, que nada vai substituir os espetáculos presenciais. Com tudo o que isso implica e que nos traz de bom à nossa alma. Agora, o que eu acho também é que esta questão do digital é importante em termos de memória futura, neste momento. E, portanto, nós estarmos a registar esta conversa, por exemplo, não é? E coisas similares que em termos de memória futura, que há gerações que mais tarde podem ter tudo isto que está a passar em termos digitais sirva de um processo de trabalho e de conhecimento daquilo que aconteceu neste período. É um arquivo documental, não é? É uma forma de... Claro. E os Açores, como é que estão a pensar esta questão do digital? Tem alguma... Sim, não, é como vos disse, neste início, nestes 2 meses, a participação da alimentação das redes sociais foi toda ela muito incipiente, digamos, presenças pontuais, sem conteúdos definidos nem programados. Neste momento, e perante tudo aquilo que se antevê, comecei de facto a olhar de outra forma, também para um processo de reabertura, perspectivar exatamente aqui uma presença e uma participação online. E também como forma de apoio à comunidade artística, alguma comunidade artística. Mas não apenas na transposição de conteúdos que já tivéssemos tido, ou que foram registados, e colocá-los, disponibilizá-los online. Não quero fazer isso. Aliás,
Fui também apanhado agradavelmente de surpresa, portanto há um projeto da RTP, que é a RTP Palco. Nós temos aqui um núcleo da RTP, que é a RTP Sor, que no fundo connosco ao longo destes anos registou uma série de espetáculos, alguns deles disponibilizou nessa plataforma, mas de qualquer forma isso é um aspecto. O que eu estou a pensar efetivamente é, porque não tem também meios para fazer uma gravação, porque também, isso também pressupõe qualidade e, portanto, a transposição, a gravação e a disponibilização destes conteúdos pressupõe um trabalho de técnico, de profissional, com qualidade, para ser apelativo e para também para não prejudicarmos ninguém no processo de fruição, não é? Portanto, também tínhamos como Bragança, no início fizemos alguns registros fixos, mas chegámos a uma conclusão que era inútil, porque o plano fixo, à distância, torna irrelevante esse conteúdo. E, portanto, porque do registro depois não podemos difundir, quer dizer, não fazia muito sentido. E portanto, sim, e neste momento é um processo punitivo por esta questão do online também tem a ver com isto, que é, há registros que desaparecem, que não vamos ter acesso, não tínhamos condições, mas às tantas, esta questão leva-nos a questionar exatamente isso, que é a necessidade, talvez não de tudo, mas de objetos importantes que passaram por aqui ou que são gerados aqui nos Açores e, portanto, não têm registro. Felizmente, hoje em dia também a tecnologia nos permitiu esse registro de forma mais simples, eventualmente mais imediata e com um custo não tão elevado. E, portanto, é um aspecto que eu estou a ponderar e ver como é que vou arranjar, de facto, financiamento para esse processo. Haverá conteúdo, eventualmente, que possa ser pago, outro não. Sobretudo, eventualmente, conteúdos do foro educativo, ou de mais pedagógicos, mas de qualquer forma, gerar aqui dinâmicas online parece-me que neste momento é quase inevitável, até por uma presença mais efetiva e no contato com a comunidade, que está distante, não é? Neste momento. Percebo também a questão do Luís há pouco, de facto, este contato deixa de fora uma parte significativa da população e do público mais velho, eventualmente. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um dado incontornável. E se tinha alguma resistência no início deste processo, neste momento olho para ele como, de facto, algo complementar, mas que não se esgota de futuro. Provavelmente veio para ficar. E, portanto, o que é incrível é se nós nos queixávamos, já passamos muito tempo online e nos ecrãs. Neste momento, e mesmo neste tipo de encontros e reuniões e não sei o quê, nunca fiz tanta reunião online. Já participava por questões geográficas em muitas reuniões por esta via. Neste momento, de facto, mesmo inclusivamente na ilha, já o faço. E, portanto, é de facto um dado novo. E há muitas empresas, aliás, isto é um lado também perverso, eventualmente, que há uma série de empresas que olha para isto, de facto, como uma forma de reduzir custos, não ter escritórios, ter os funcionários em casa. Portanto, é aqui um admirável mundo novo que estou a acabar de reler para este tempo, que é de facto aqui uma série de questões que vieram que vão ficar. Isso eu não tenho a menor dúvida. E, portanto, mesmo alguma resistência... Há também aqui, neste regresso à normalidade, e falava com o Rui Torrinho aqui também há pouco, num canal paralelo, que era exatamente num regresso quase irracional a esta nova normalidade. E, portanto, eu tenho imensas reticências neste momento em voltar a voar no tempo imediato. E, portanto, neste momento não apetece voltar a voar ou a viajar para já. E, portanto, estou confinado de facto à ilha e dificilmente vou sair nos próximos meses. E eu julgo que é um sentimento que é transversal, eventualmente. Mas, de qualquer maneira, pode também ser irracional da minha parte, mas também este desconfinamento porque para mim é um bocadinho estranho. Estivemos confinados, toda a gente num resguardo absoluto e de um dia para o outro, afinal, sempre tudo de forma normal. Não parece-me tudo... É estranho. A transição está a ser muito... A transição é assim demasiado, eventualmente... Abrupta. Sim, é isso, essa é a palavra. E, portanto, tenho aqui sentimentos contraditórios também nesse processo. E, portanto... Mas o que eu acho... Desculpa. Continua. Nada.
Não, que eu, Não, é isso, Érico. concordo contigo e acho que tudo é cíclico na vida e a história traz-nos a gripe espanhola e aquilo que aconteceu, não é? E que houve uma segunda vaga pior do que a primeira, porque toda a gente desconfinou, digamos, toda a gente começou aí tudo a andar de um lado para o outro e depois as coisas pioraram bastante. Mas em relação à questão do digital, eu penso também que não seremos só nós a ter que pensar e repensar esta forma de comunicação, porque penso que os artistas, os agentes, não é? Os agentes culturais também têm que o fazer. Por exemplo, João Garcia Miguel, com certeza que terás que pensar uma produção diferente ou uma encenação diferente para o digital, só dando um exemplo, não é? E, portanto, tudo isto, todas as partes têm que pensar e repensar muito, muito bem esta situação. Não, isso é verdade, isso é muito verdade e é muito interessante o que estás a dizer, porque eu, em termos pessoais, em termos artísticos, digamos assim, não pessoais, mas artísticos, esse outro lado da minha pessoa, pelo menos, já estou a ensaiar, ou seja, repeguei uma peça que foi interrompida em março, não é? No meio, quando tudo isto eclodiu, eu estava a ensaiar, estava na segunda semana de ensaios de um novo trabalho, que interrompi, por uma questão quase de teimosia, de inércia, enfim, de não querer parar, de inércia neste sentido de resistência contra o confinamento, tentámos ainda manter algum ensaio digital, digamos assim, não foi possível, obviamente, não estávamos preparados para tal. Agora voltámos e, entretanto, eu desenhei uma cenografia que tem uma capacidade, no fundo, de relacionar-nos com as regras, mantendo os atores separados e, enfim, criando aqui um objeto que possa ter uma relação até com as regras um pouco absurdas. Claro que é muito difícil, muitas das vezes, conter os atores e temos que estar sempre nesse diálogo entre aquilo que é a segurança e a relação artística com o objeto. Mas está a dar um resultado. Não creio que possa ser mantido para todos os objetos. Também não acho que isto é uma solução até interessante para dar um testemunho de uma época, de um momento, não uma coisa de continuidade, não faz muito sentido, mas penso que tenho estado também em contacto com uma série de outras pessoas e a relação entre o digital e o performativo tem que ser desenvolvida e estamos a tentar e estamos a pensar uma série de soluções, não é? A criação de uma espécie de sala virtual que mesmo que tenha espectadores de alguma maneira, ou de sala digital, talvez sala virtual, digital, não sei como é que é dizer isso, mesmo que tenha relação com os espectadores, possa também, em simultâneo, ter uma relação com uma outra plateia que no fundo é digital. Como é que isto se cria? Como é que isto se compromete? Como é que de alguma maneira pedimos às pessoas que se comprometam e não estejam em casa, no fundo, distraidíssimos com tudo, não é? Que haja quase que um compromisso também, que haja uma interação, que haja uma partilha, que haja uma relação. Ainda não há respostas muito concretas, mas há soluções que começam a ser pensadas que podem ter algum futuro, algum interesse, não é? Não é também um objeto aqui da nossa conversa, ir tão longe, mas há que pensar que os próprios objetos artísticos, eles próprios também têm que ser, têm que incluir o pensamento como é que o digital pode valorizar aquilo que é o performativo de alguma maneira. E acho que até há aí soluções que são dolorosas, são complicadas para os artistas e são difíceis, mas que podem vir com o tempo a criar uma solução híbrida, uma solução de compromisso entre uma coisa e outra, um casamento, digamos assim, que pode vir a ter algumas vantagens, até na própria rentabilização das obras, digamos assim. Mas é ainda todo o mundo a descobrir, é todo quase começar de novo, é tudo começar de novo, é tudo pensar de novo, porque a questão das viagens, como o Alexandre estava a dizer, que é estranho, não é? Porque eu tinha viajado imenso nos últimos 4 ou 5 anos, não havia quase semana, mês, digamos assim, que não viajasse, ou na estrada ou de avião, não é? Nos últimos, houve meses, o ano passado, então, que foi quase semanal, não é? Quer dizer, era uma loucura, por causa de espetáculos, por causa de reuniões, por causa de tudo, e que também, a certa altura, dava para perceber que era um exagero, porque havia coisas que se podiam perfeitamente conter, não é? Quer dizer,
fui solicitado a ter reuniões e a ter coisas que a gente movia-se de avião quase como se fosse de elétrico para não sei para onde, ou de trotinete para não sei para onde, era uma loucura aquilo. O avião tornou-se quase que uma espécie de caminhoneta, não é? De autocarro, não era? E isso também acho eu, algo que é importante rever e reequacionar. A importância do nosso tempo e o tempo que se perde a mover-nos tem que ser valorizado de uma outra maneira, porque, além do mais, é destrutivo do ponto de vista ambiental e tem todas as implicações que nós sabemos, até para a nossa saúde, não é? Mas gostava de voltar agora para um outro assunto. João, antes de introduzir mais um tema, deixei-vos aqui no chat um texto do Paulo Pires, que acho piada que ultimamente de Lolé tem feito aqui umas reflexões engraçadas sobre exatamente isto e essa necessidade de eventualmente repensarmos a velocidade deste tempo, não é? E, portanto, há quem veja nisto também uma forma de todos nós refletirmos sobre o que está a passar e sobre a nossa vida anterior, não é? E, portanto, como é que recusávamos quase a parar e fomos forçados a fazê-lo de forma abrupta, não é? E, portanto, tudo isto não deixa de ser também paradoxal quase e estranho, mas de qualquer forma, sim, há muitas questões, mas acho que é inevitável não olhar para isso. Sim. O último momento que gostava de propor de reflexão, até porque tem sido muito bem esta nossa coisa, há aqui tantas ideias, tantas coisas a partilhar, há uma constelação de assuntos importantíssimos, mas que é a reflexão sobre esta diferença, que aliás já foi abordado um pouco, mas que gostava que refletíssemos um bocado sobre ela, esta diferença entre uma orientação centralizadora e a importância das orientações, enfim, locais. A diferença que existe nisto, a necessidade de, por um lado, percebermos que existe alguém que, de alguma maneira, pode coordenar, enfim, um conjunto de regras, mas como é que essas regras, sendo coordenadas, podem ser flexíveis o suficiente para enquadrarem a diferenciação de cada um dos locais. Ou seja, a maneira como é que, no fundo, o Ministério da Cultura e o Governo, enfim, está a lidar connosco e como é que nós também, do ponto de vista da organização, podemos melhorar ou fazer a diferença da nossa organização, porque não existe nenhum tipo de estrutura que nos una, que nos leva a dialogar, a conversar sobre a nossa própria atividade até agora. De repente estamos a sentir muito essas necessidades, mas como é que vê esta organização? É necessário criarmos uma estrutura de programadores que dialoguem entre si? Há falta de diálogo com a tutela está a agir completamente sozinha, isto é inevitável, faz parte de uma espécie de velocidade também deste momento. Como é que vocês estão a sentir esta organização entre o caos e o abandono, digamos assim, e a organização necessária? O que é que vocês estão a sentir sobre esta relação da tutela connosco? Como é que isto está a funcionar dentro das vossas coisas? Porque, no fundo, também os municípios também são uma forma de tutela para nós, não é? Quase todos nós temos uma relação muito importante com o poder municipal. Como é que isto está a funcionar nas vossas experiências, nas vossas visões pessoais? Se calhar começamos por Bragança, que é o mais lá em cima de todos. Muito bem. De facto, acho que segundo o Governo e o Ministério da Cultura, eu penso que era muito importante, e essa questão de mais diálogo entre nós era importante, de facto, retomar nos 81, 2019, e a questão da rede dos teatros, acho que era fundamental. Sei que vai ficar adiada porque estamos agora num período de pandemia, num período, enfim, estava previsto 6 meses para ser feita a legislação e para documentar, etc. Eu acho que era muito importante criarmos estas sinergias entre todos e esta forma de trabalharmos em conjunto e, obviamente, de haver um maior reconhecimento também da classe que trabalha, de todo o mundo artístico, digamos assim. Era muito importante que houvesse esse reconhecimento da tutela central. A nível municipal existe essa preocupação, a nível do município de Bragança, que é quem tutela o Teatro Municipal de Bragança, como acontece com outras estruturas e com outras instituições culturais no país, e há essa preocupação aliás, todo o nosso orçamento é municipal e, portanto, era importante também haver essa rede de teatros e também, porque não, uma forma de financiamento para todos nós, fazemos esse serviço público e de proximidade com as pessoas. Acho que não está a haver a atenção devida
digamos assim, criaram-se as estruturas, mas depois há uma descontinuidade, tal como se criaram no Ministério da Ciência e Ensino Superior os centros de ciência viva, que foi descentralizar um pouco a ciência, e aqui com os teatros municipais descentralizar a cultura, mas depois não há uma continuidade para além da que é a questão do edifício em si. Ok, está feito, tem um teatro e agora orientem-se. Eu penso que devia haver uma maior, é a minha opinião pessoal, e também, como vos disse, sou novo no cargo, devia haver uma maior atenção da tutela central para connosco, com esta possível rede que há anos que se arrasta e anos que se arrasta, que eu percebi isso também há relativamente pouco tempo e que agora mais uma vez vai arrastar-se porque estamos a viver um período. A nível municipal, não há há obviamente o caos que gerou toda esta questão que nos caiu em cima a todos, mas não tem havido de forma nenhuma abandono. Estamos sempre a trabalhar em parceria, em conjunto e sempre procurando as melhores soluções para o teatro municipal, para o público e essencialmente também para os técnicos e para a questão dos artistas e das companhias, não os deixando, digamos, pendurados e não prejudicando ainda mais, porque de facto é uma área que está muito negligenciada e que neste momento está a passar, há muita gente a passar muitas dificuldades. Ok. Luís. Olha, eu acho que, repara, o tal abandono do poder central em relação aos municípios no lado cultural deve-se um bocado também porque a maioria dos municípios deu pernas para que as coisas andassem, quer dizer, e eles percebem um pouco que as coisas não pararam. Os municípios têm a seu cargo toda a fruição cultural, toda a ligação entre cultura e educação, que eu acho que é extremamente importante, e sem qualquer intromissão ou sem qualquer apoio do poder central. Quer dizer, nós vamos andando, aqueles que podem e que têm gosto nisso e que têm capacidade também, vão andando e, portanto, ao longo dos anos não tem havido a mínima intromissão benéfica ou não por parte do poder central. Agora, eu acho é que realmente nós poderíamos melhorar muito se estivéssemos unidos, se criássemos redes mais organizadas. Eu sei que existe a CIRA, na qual nós pertencemos, e outras, mas acho que há, de certa forma, uma organização um pouco caótica em tudo isto, um pouco empírica também. E, portanto, em minha opinião, devemos realmente aproveitar esta altura em que podemos pensar de forma mais calma, em que podemos realmente viver de uma forma mais calma, como aqui já foi aludido, para podermos juntos, não digo agora irmos junto ao poder central e dizer, então e agora como é que... Eu acho que as coisas vão continuar a ter essas lacunas sempre. E isto vem também a propósito voltando um pouco atrás das normas que foram estabelecidas, quer dizer, há um certo desprezismo por parte do poder central de todo o trabalho cultural que é feito fora dos grandes centros. E, portanto, acho que ele vai continuar. Acho que não vão aprender com isto, mas nós é que temos que aprender com isto e, portanto, bater o pé nesse sentido. Em relação ao município de Estarreja, todo o apoio que o município tem dado ao Cineteatro e às outras áreas e os outros estabelecimentos culturais edifícios culturais que nós temos aqui, vai continuar sem qualquer alteração. Muito bem, muito bem, muito bem. Açores, Ponta Delgada, São Miguel. Sim, o teatro é uma empresa pública, não pertence ao município. O município tem uma outra sala, que é o Coliseu. São salas, de facto, com uma dimensão grande para o meio que é. Mas são salas que, no fundo, extravasam um pouco a dimensão de ilha, da cidade. Tem uma dimensão de ilha, e mesmo em relação ao arquipélago. Mas, de qualquer forma... a minha tutela, que é a Direção-Geral da Cultura, que é o equivalente ao Ministério da Cultura, portanto,
pronto, é um processo neste momento também de reaprendizagem. Não há aqui falamos, obviamente, e articulamos algumas questões, nomeadamente esta do online, queremos fazer, mas de qualquer forma é tudo um processo de reaprendizagem, no fundo, na reabertura, porque é uma abertura que tem diversas instituições a diversos níveis, bibliotecas, museus. O teatro é de facto tem uma dinâmica diferente das restantes instituições, mas de qualquer forma é um processo também de reaprendizagem, de reposicionamento em relação à comunidade e como é que poderemos, de facto, é uma preocupação apoiar a comunidade artística e, portanto, a não parar. E, portanto, essa parece-me que é uma questão importante. O município aqui tem também ele um papel nesse processo. Nós temos aqui, sobretudo, uma prevalência muito grande da comunidade musical. E os músicos que pararam completamente a sua atividade, e os técnicos e todas as estruturas que complementam essa atividade estão a passar de facto um período difícil, até porque muitos deles estão fora das medidas de apoio que existem, e, portanto, esse é de facto um problema. E portanto é difícil de chegar a todos, infelizmente. Ou porque não estão coletados, ou porque não estão legalizados, portanto, há todo um processo também que é difícil. Em relação à questão das redes, sim, esta questão das redes cineteatros parecia-me importante para criarmos aqui uma task force, ou uma união maior, quer também para coadjuvar orçamentos locais que são insuficientes, para sedimentarmos, de facto, a circulação maior de objetos artísticos que muitas vezes não têm espaço, não por opção, no meu caso, falo concreto do meu caso, não por opção, mas por impossibilidade financeira. E, portanto, tudo isto, obviamente, é a lei que determina esta rede nacional de cineteatros. Há um guião de boas práticas que me parece importante, até para afirmar um conjunto de profissões que são de profissionais que não são reconhecidos. E, portanto, isso me parece de facto importante. Como eu digo, a minha equipa técnica, sem eles, o meu avião não levanta voo, portanto, são os meus comandantes, mas, portanto, e, portanto, a importância dessas pessoas é fundamental nas estruturas como as nossas. E, portanto, é uma questão que eu faço ver. Muitos deles têm um problema na administração pública, muitos deles não são licenciados, não são reconhecidos como técnicos superiores e, portanto, tudo isso é um mundo dentro da administração pública. E, portanto, são questões que a revalorização de carreiras e de profissões, e, portanto, esta lei parece importante, não só no campo artístico, mas também na questão profissional e laboral. E, portanto, nós aqui estamos sempre mais à distância, isto aqui ainda é mais frágil, no meio como os Açores. O teatro também reabriu há 15 anos como estrutura profissional e autónoma, mas ainda hoje é preciso reafirmar a importância de um espaço como este, profissional, como equipa própria, porque até aqui as pessoas estavam habituadas, olha, preciso do teatro hoje, toma lá as chaves e desenrasca. E, portanto, até aí existia, portanto, afirmar isso, pagar bilhetes, portanto, há todo um percurso neste tempo e, portanto, tudo isto não pode voltar para trás, não é? Eu não acredito que aconteça, mas, de qualquer forma, a importância de estarmos unidos, até nesta reivindicação, parece-me fundamental. Aliás, tenho tido várias reuniões nesse âmbito, porque é preciso, de facto, chegar ao Ministério nas melhores condições, não é? E, portanto, este facto é um problema. E eu aqui, como vos disse, não sei bem como fazê-lo, porque sinto que pode haver aqui muitas vozes. Também é um problema do setor, que é também autofágico e muitas vezes é inimigo de si próprio. E, portanto, é um problema, porque depois às tantas cada um olha para o seu umbigo e para a sua realidade
para os seus problemas concretos em detrimento do todo. E, portanto, pode ser assim para todos os outros setores, mas de facto aqui na cultura, quando há uma discussão, a questão dos apoios acaba sempre tipo, teve X, eu tive B, eu tanto, e portanto há sempre a discussão, acaba sempre por se frisar no total do montante do apoio. E portanto, quando havia necessidade de facto congregarmos aqui outro tipo de esforços e não estarmos a degladiar-nos sobre estudo A, estudo C, e sim, há uma visão anacrónica do país em relação ao restante país, dos centros de Lisboa. O Porto queixa-se de Lisboa. Lisboa vive na sua bolha e, portanto, como não existisse mais nada para além disso. E, portanto, quando hoje em dia existem uma série de centros, outros centros, não é? E, portanto, outras diferentes realidades. E, portanto, sim, há uma depreciação não só dos poderes, mas também dos próprios mídia no olhar o país. E, portanto, a atenção mediática, no fundo, dos suplementos culturais fixa-se sempre, muitas vezes, pelos mesmos. Provavelmente são aqueles que também têm capacidade financeira para publicitar os seus eventos nos grandes suplementos nacionais. Mas, portanto, tudo isto, inevitavelmente, tem contornos sui generis, e, portanto, mas acho que é uma discussão que tem que vir para cima da mesa, claramente. Okay. Sabes uma coisa que eu acho, desculpem só, muito rapidamente, força. O Alexandre disse muito bem, pôs o dedo na ferida, porque a classe nunca foi unida, a classe artística, nunca foi. Eu, quando cheguei nos anos 70 já era assim. E, portanto, quando nós chegamos depois lá em baixo, eles percebem que nós não estamos unidos e as nossas reivindicações caem em saco roto. Um pouco por causa disso. Não é? Há uma pequena história que diz que há um fulano que está junto a um precipício e diz, pá, vais-te atirar, mas tu o quê? És músico? E eu também. E o gajo empurra. As coisas sempre foram um bocado assim. Mas há bocado aquela questão da rede dos auditórios realmente é importante, até mesmo por causa da questão do digital. Se nós estivéssemos unidos na parte do digital também, conseguíamos, se calhar, melhores produtos finais. Quando as coisas realmente são mais caras, não sei o quê, mas se as coisas fossem divididas por todos, se calhar chegávamos a um final melhor. Ok. Muito obrigado a todos. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, mas acho que falámos longamente. É muito engraçado e importante esta proximidade, neste momento em que estamos todos tão distantes uns dos outros. Na verdade, estamos a tentar falar uns com os outros. É muito gratificante. Agradeço-vos imenso esta disponibilidade. Espero que nos encontremos todos, provavelmente, num sítio mais próximo e mais face a face, mais olhos nos olhos, dentro em próximo. O que seria um copo de preferência. E haver um copo de preferência, exatamente, haver um copo, exatamente. Nunca mais me esqueço desse teu piano, pá, tenho experimentado de vez em quando. Há um reserva espetacular, aliás. O piano é um vinho, é uma marca de vinho que o Luís me ofereceu um dia que eu fui lá, a propósito até do Lajinha, não é? O espetáculo que tinha com o Lajinha. E agradeço-vos. Este debate vai estar online no domingo à noite, a partir das 9 horas, no sítio do Facebook do Teatro Cine. E vou depois partilhar o link com vocês, se divulgarem em todas as redes. Não espero ver-vos lá a ver, porque vocês já aqui estiveram, não é necessário, mas pelo menos divulgar era importante. E um grande abraço para todos, pá, e bom trabalho, e que a gente se encontre e que tenhamos todos saúde até um momento melhor. Um grande abraço. Lamento a falha do meu router. Okay? Coisas do digital. Um abraço. Um abraço.